Está começando mais um MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Educação financeira para mães, para crianças, para famílias, de uma forma geral. A gente vai aprender muito sobre esse assunto aqui no episódio de hoje, do MamiCast, um episódio voltado aí para você que busca informação, conteúdo aí sobre esse assunto. Nunca fizemos esse tema no MamiCast, nos mais de 108 episódios que fizemos. Hoje é um episódio muito especial, porque temos conosco Larissa Carvalho. Eita, que responsabilidade. Larissa, que está sempre nos bastidores, hoje ela veio para cá, para frente das câmeras, se desafiar. E ela vai bater um papo com a gente hoje, né, Larissa? Sobre educação financeira, como que a gente fala com as crianças sobre esse assunto. É um grande... Como que a gente planeja a maternidade, né? Também. Pensando nas finanças, que é algo que eu tô vivenciando atualmente, né? Isso é muito importante, hein? Bom, vou daqui a pouco apresentar a nossa convidada especial. Antes, vou trazer aqui algumas informações muito importantes sobre esse tema. Primeiro, pedir para você seguir o canal, se inscrever no canal e seguir a página do MamiCast no Instagram, nas nossas redes sociais, também no TikTok, onde você vai conseguir acessar ali vários conteúdos. São muitos conteúdos. Diariamente a gente está trazendo informação e rede de apoio na maternidade. Esse é o nosso lema. Eu sou Raquel Gomes, sou mãe da Serena e da Martina e trago toda semana, portanto, no MamiCast, assuntos, informações voltadas para esses universos. Universos da gestação, da maternidade e da infância. E aí tem um monte de coisa dentro disso. A gente sabe que essa caminhada não é uma caminhada fácil, é uma jornada que é árdua, mas que também é muito recompensadora. E a gente vem aqui semanalmente trazer essas informações para vocês. Maratonem os outros episódios, já dou essa dica, porque você vai realmente ficar ali naquela playlist. Aí, escuta um pouquinho, depois termina. Indica para as suas amigas ou para os amigos, porque aqui a gente acolhe todo mundo que é da rede de apoio. E, enfim, a gente segue juntos aí nessa caminhada. Fica com a gente nessa próxima hora, tá? Eu te convido a ficar, compartilhar esse link. Se você gostou desse conteúdo, vai lá e indica para alguém, dá esse presente ali para outra mãe, para outro pai que também esteja nesse mesmo contexto aí da maternidade. Bom, vou falar um pouquinho então sobre o nosso assunto de hoje, sobre educação financeira, porque é um tema que preocupa as mães, mesmo antes de se tornarem mães, porque Exatamente. Hoje a questão financeira é um dos pontos pilares ali para que a pessoa decida realmente ter uma família, criar filhos. A gente até fez um episódio muito bacana sobre isso, sobre a decisão de ter ou não ter filhos. E a gente trouxe dados, né? Quanto que sai hoje no Brasil ter um filho nas classes C, D, enfim, várias classes sociais, mas não é barato, já te digo essa informação, esse spoiler. E se você quiser, claro, você vai lá no episódio, na nossa playlist, e acessa os demais, você vai encontrar facinho por aí. Mas o fato é que é muito mais desafiador ainda quando você também já entra na maternidade e também tem que lidar com a questão financeira, planejamento, orçamento familiar. E depois, quando a criança já tem um pouquinho mais de idade, como tratar sobre esse assunto com as crianças. Então, são muitas questões que a gente tem que tratar. Vamos entrar aí no âmbito também das dívidas, como falar sobre isso com as crianças, problemas financeiros. Nossa, gente, ansiosa para saber a resposta da nossa convidada de hoje. A nossa convidada, gente, é muito especial. Ela é especialista nesse assunto, portanto, a Temis Brian é assessora de investimentos, é educadora financeira para mães e famílias. E a gente fez esse convite para que ela viesse realmente ao MamiCast dar essa aula para todo mundo. Além disso tudo, ela é mãe do Theo, de 7 anos, e do Luca, de 4 anos, fofos. Nem conheço, mas devem ser fofos por esse nome. Sim. E, bom, agora eu queria que você se apresentasse, falasse também com as pessoas, conversasse. E, Laris, não se preocupa que eu não vou te tirar dessa, você não tá livre de falar, não. A Larissa pensa que vai ficar aí, ó, quietinha na dela, não vai falar nada. Temis, por favor, fala como é que você entrou, né, nesse ramo, como é que isso chegou para você? Primeiro, quero agradecer ao convite, né, do MamiCast, um podcast tão bacana, tão relevante na área de maternidade, que, né, como mãe, a gente é apaixonado, né, pelos filhos, por essa missão, porque eu recebo a maternidade como uma missão divina.
E agradeço o convite, Raquel, Larissa, e espero que todo mundo fique com a gente no episódio até o final, que se inscrevam no canal, que sigam, também sigam minhas redes sociais, Temis Brian e Inteligência Financeira Infantil, que é mais voltado realmente para a educação financeira infantil. E espero contribuir, espero virar várias chavinhas para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo. Espero trazer muitos insights. E é isso, vamos lá. Tô aqui, tô pronta. Seja bem-vinda ao MamiCast. Obrigada. Larissa, por que você tá nesse episódio? Primeiro, Além porque de ser do MamiCast, por que você tá nesse episódio? Pois é, eu quero ser mãe, né? E como você sabe, né? Como eu contei num outro episódio que eu participei sobre adoção, eu tive essa percepção sobre a questão financeira, o quanto ela é muito importante e o quanto também ela me fez desistir do processo de adoção esse ano, né? Falaram de reserva de emergência no curso de adoção, né? Então, aquilo me pegou, assim, que eu precisava ter uma reserva de emergência para a criança, além da minha, além da minha casa, né? Enfim. Então, essa questão do dinheiro é um assunto que, cada vez mais, ele me interessa, porque agora eu tô com esse desejo, essa vontade, né? Que vai até o fim da vida, que é de ser mãe de alguém, ser mãe por adoção, também ser mãe de forma natural. Então, eu tô aqui para conversar um pouco e também trazer um pouco do que eu aprendi, né, com as chefes das famílias da minha casa, né, que é a minha mãe e minha avó, que são mulheres que são costureiras e conseguiram construir patrimônio, conseguiram criar os filhos e continuam sendo essas chefes de família, né, que são exemplares para mim. É isso. Maravilhosa. E olha só, a Larissa falou agora, eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu engravidei da Serena. Inclusive, a Serena foi realmente uma gravidez surpresa, em todos os sentidos, né? Surpresa no sentido positivo, sim, e no sentido inesperado. Então, uma gravidez surpresa, ela tem várias questões, e justamente essa questão financeira também. Só que, pra mim, chegou de uma forma muito leve, então não estava pensando naquilo. No momento que eu descobri a gravidez, eu estava muito feliz. E uma pessoa me perguntou, não lembro quem foi, mas essa pessoa me perguntou: ah, você está grávida? Mas e aí, há quantos anos vocês estavam fazendo reserva financeira? Meu Deus. E a gente não tinha. E não tínhamos. Então, eu fiquei assim... Reserva financeira, gente, para quê? Eu tô falando de uma criança, que absurdo. Mas aí eu entendi tudo, né, que essa pessoa falou com certeza. Então, realmente, numa gravidez planejada, é normal que haja, por favor, Temis vai explicar melhor tudo isso aqui pra gente. Por que essa pessoa fez essa pergunta? Na hora eu fiquei com raiva, depois eu entendi. Para começar, eu sempre gosto de começar com a provocação, que é assim: dinheiro não importa a sua classe social. Todo mundo tem que lidar com ele. E a experiência de vida que você vai ter aqui na Terra vai ser da forma como você lida melhor. Se você lidar de uma forma mais leve, mais planejada, mais estruturada, sua experiência na Terra vai ser mais confortável. Se você lidar de uma forma sem pensar muito, gastando por impulso, ficando endividado, sua experiência aqui na Terra vai ser um pouco mais complicada, né? Não vai ser tão suave. Então, quando eu falo isso, é para, tipo assim, descer todo mundo para olhar que não importa o quanto você ganha, mas importa o quanto te sobra. Porque é com essa sobra que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Porque se você ganha bem, se você gasta tudo, se não te sobra nada, você só empatou ou você ficou devendo? E aí? Como você vai conseguir dar aquele próximo passo? Você não vai conseguir. Não adianta ganhar 15 mil e gastar 20, né? Não adianta. Você vai ser um endividado com 5. Exato. Agora, se eu ganho 3 e eu gasto 1, assim, no contexto hipotético, né, eu vou ter 2 sobrando. Então, com aqueles 2 eu vou conseguir investir, eu vou conseguir multiplicar, eu vou conseguir fazer outras coisas. Então, assim, eu gosto de começar isso para poder a pessoa, né, fazer suas avaliações, reavaliações de como está lidando com isso, né? E com certeza, quando a pessoa chegou para você, com certeza provavelmente ela já deveria ser mãe, não sei, mas acredito que sim. E ela sabe de toda a demanda que um filho tem,
né? Tu abre mão financeira. Porque você nasce, um filho já nasce com a dívida, né? Você vai ali, tem o parto, tem as roupinhas, tem a alimentação, se a criança tiver algum problema, alguma restrição alimentar, um APLV, alguma coisa, já tem, né, tem os programas do governo para auxiliar, sim, mas, né, até conseguir, você tem que dar conta da demanda. Então já vem mais um custo financeiro para a pessoa. Então, ela tem que estar planejada. Acontece de não estar, aí a gente reza para Deus, por isso que eu digo que eu também é uma missão divina, porque muitas vezes a gente dá o passo, Deus bota o chão, sim, mas a gente não pode querer viver 100% da providência, né? Você pode ser que gere um estado de ansiedade que não vai fazer nem bem para a mãe, nem para o bebê. Filho, sim. Né? Viver nesse estado de ansiedade sem saber literalmente o dia de amanhã. Então, com certeza, por isso que ela te fez essa pergunta. Vocês se planejaram, vocês fizeram uma reserva? Porque realmente... Precisa. A criança pode adoecer. Sim. E aí, quando você que é mãe, você sabe que quando o nosso filho está doente, a gente vai em busca do melhor que esteja disponível e ao nosso alcance. Então, esse melhor que esteja disponível ao nosso alcance tem um custo. E se a gente tiver como pagar, a gente vai gerar o quê? Paz. Tranquilidade, porque a gente sabe que está gerando o melhor para ele. Vai estar oferecendo o melhor. E se não conseguir, vem a culpa materna, né? Vem a culpa materna, que nasce junto com a mãe, né? Nasce a dívida e a culpa. E um coque. E um coque, né? Porque o penteado mais prático, enrola ali o cabelo. Pronto. Eu brincava quando o meu nasceu, eu disse, nasceu a mãe, a dívida, a culpa e o coque. Né? Então, é isso. Com certeza, ela já sabia, já devia ter passado por alguma experiência e que já te passar esse... Ou ela já estivesse fazendo essa reserva. Porque... Ou ela, exato, já estivesse nesse processo de construção. Por exemplo, eu casei aos 26 anos e eu fui mãe aos 32. Então, eu passei por esse planejamento. Eu fiz o meu planejamento. Eu atingi minha independência financeira muito cedo. Aos 22 anos. Eu já era uma pessoa independente e tudo. E já, né, me mantinha. Então, a partir dos meus 22 anos, como eu já sabia que eu queria casar, que eu queria, né, o meu planejamento, eu já comecei nessa construção. Você sempre foi planejada financeiramente, sempre? Eu tive desde criança, privilégio. Né? Eu digo que foi um privilégio. Eu tive um privilégio que poucas pessoas têm, mas que está ouvindo pode ter também. Basta, né, buscar a informação, buscar se reeducar, porque se não teve na infância, não é porque não teve que não pode ter agora, né? Mas eu tive o privilégio de ter uma mãe muito organizada. E nesse sentido de saber fazer escolhas e saber passar isso para mim. Eu fico brincando que ela me ensinou no compensa. Ela sempre me fez pensar se aquilo compensava ou não. E eu fico brincando que ela me fez a teoria do compensa, que foi uma forma que, indiretamente, ela me fez ver questão de valor. Se realmente aquele preço, aquele objeto valia o preço que estava sendo cobrado, para poder eu sair do impulso, eu avaliar desejo e necessidade. Ela muito nova, ela me levava para a loja de brinquedos e eu ia lá e eu tinha a sensação que eu tinha a loja toda para mim, mas eu saía de lá sem nada na mão. Porque ela nunca me disse não, ela sempre me dizia, vamos pensar. Então, tirar o não e ir para o pensar, que hoje eu chego para os meus filhos, né? Que eu tenho 2 crianças que querem tudo. Então, eu tenho uma condição que eu posso dar muita coisa, mas eu não dou. Nada vem de graça, né, para eles. Então, eu já digo assim, não é nenhuma data comemorativa, então... check, não tem presente, né? Tem que saber dizer não, hein? E isso é um desafio, né? Sair da permissividade. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente vem de uma família mais de escassez, às vezes a gente pensa assim, eu vou dar tudo para eles que eu não tive. Sim, esse pensamento. Tudo que eles vão ter que eu não tive. Mas pode ter certeza que se eles tiverem acesso a tudo que você não teve, eles não vão ser forjados como você foi. Eles não vão dar valor. Não, porque tudo que vem fácil pode ir fácil. Aquele prêmio de Big Brother.
recursos, você pegaram, acho que a Cida, uma que entrou pelo sorteio, que era uma pessoa que tinha condição financeira menos favorecida, ganhou lá 500 mil reais na época, que era, né, era como se fosse mais do que 1 milhão hoje. E aí perguntaram, ela não tem mais nada, porque veio muito fácil, e veio sem educação. Sim. E veio sem critério, e aí foi fácil. Então, assim, eu troquei essa palavra, né? O não, eu troquei por vamos planejar. Tudo bem, você não vai ter agora, porque não é nenhuma data comemorativa, mas você quer? Então, vamos planejar para isso. E aí, a gente vai ensinando os mecanismos. Uma questão, acho que paira, né, na mente das mães, que eu vejo pouquíssimo falar sobre isso, é o seguinte: vale a pena a gente fazer comparações para as nossas crianças no sentido de quando eu era da sua idade eu não tinha isso, a sua mãe não tinha, não viajava. Seu avô, sua avó não tinha, né? A criança, ela tem essa dimensão, isso vai impactar negativa, positivamente, porque é um impulso que você tem, né? Porque, de fato, as condições financeiras são diferentes. Hoje eu tenho uma condição financeira bem diferente. A inflação, as taxas são outras, né? Sem dúvidas. E as condições, tudo é diferente. Então, vale a pena mostrar para o meu filho, uma criança que não tem acesso à comida, que não tem isso, para que ela passe a dar valor? Vale. Eu mostro. A gente, né, vive num contexto de desigualdade social extrema. Então, não precisa ir muito longe para você ver pessoas em situação de rua, em situação de fome, mesmo porque eles estão lá segurando uma plaquinha com o nome fome. E meu crianças filho, também no e sinal, criança, né? no sinal. Então, assim, não precisa ir para muito longe. E eles são muito curiosos, né? A criança é muito curiosa. Então, eles perguntam. E eu respondo. Meu filho, eles estão em uma condição muito diferente da sua. Tanto que, olha, a casa deles é na rua. Eu mostro. Olha, eles não têm o que comer. Seja grato pelo prato. Então, assim, eu aproveito, por exemplo, esse negócio de... que vai mostrar e tudo. Eu mostro, mas com o sentido de ensinar sobre gratidão, para ele ser grato ao que ele tem, a condição que ele tem e que o outro não tem. Eu ensino gratidão, aproveito, e para ensinar para ele sobre a questão de evolução. Tipo, olha, no meu tempo foi assim. Olha como o seu tempo está diferente. E mostro qual foi o caminho que foi feito para chegar naquele tempo diferente. Porque se minha condição foi diferente, foi de menos condições financeiras e a dele está sendo demais, alguma coisa eu fiz de diferente para chegar até aqui. Então, eu mostro para ele que existiu planejamento, que existiu esforço, que existiu renúncias, que existiram escolhas. Então, eu mostro, mas aí é a forma como você fala, entende? Para também não gerar uma crença limitante. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai mostrar, depende do foco que você quer dar nisso. Exato. Entende? Para que isso não gere uma crença limitante. Tipo assim, eu também não vou conseguir evoluir, eu só vou chegar até aqui, eu não vou conseguir mais. Então, o que eu quero mostrar para ele, olha, minha mãe teve uma condição que foi diferente da condição que ela me deu e que é diferente da condição que eu estou lhe proporcionando. Tudo isso foi uma evolução. E você já está partindo num ponto muito na frente que sua avó partiu e que sua mãe partiu. Então, a partir daqui, você tem condição de chegar ainda mais longe, para quando for com seu filho, você já está em outro patamar. Então, a gente vai mostrando nessa questão de evolução e trazendo sempre a gratidão, né? Que é um valor que a gente tem que cultivar nas crianças desde cedo. Sim, era justamente assim, isso que eu queria trazer, né? Esse olhar. Tem que ter a forma certa de falar, né? Muita gente, às vezes, acaba colocando uma culpa na criança, a culpa de ter mais condição do que aquele outro. Tipo, não é isso, não se trata disso. É de realmente valorizar e saber construir também o seu caminho. E aí, num dos outros pilares, assim, por que não a doação? Né? Você mostrar que bom que nós temos mais. Então, por que não? Você não vai separar ali uma partezinha da sua mesada. Você vai pegar os brinquedos que você tem em abundância e vai doar com aquela criança que não tem nada. Então, eu acho assim... Roupas também. Roupas. Então, eu acho que assim, que você... a educação financeira infantil,
ela não é sobre números. Você não vai ensinar sobre bolsa de valores, você não vai ensinar investimentos, Selic, tarará. A conversa não é essa. A conversa é realmente você ir plantando sementinhas que vão ser muito poderosas mais na frente. Né? Vai separar a sua criança para não ser uma pessoa com valores de avareza, de egoísmo, mas você vai ensinar virtudes. Exato. Né? E vai mostrar que o dinheiro é um meio. Ele não é o fim. O dinheiro é um meio de realização de sonhos, onde ele vai ter condições de realizar os sonhos. E quanto mais ele gerar, mais sonhos ele vai poder realizar, mais pessoas ele vai poder ajudar. Então, a gente tem que, como eu te disse, buscar não inserir crenças limitantes nas crianças, mas realmente buscar crenças de crescimento, de prosperidade, de amadurecimento. De amadurecimento. Porque aí eles vão querer o quê? Eles vão ver o dinheiro como vilão? Não. Eles vão ver o dinheiro como aliado. Ou vão viver em função do dinheiro, ou trabalhar em função do dinheiro. Né? Como se fosse um fim em si mesmo. Do dinheiro. Não, eles vão ver o dinheiro como um meio de realizar os sonhos que eles têm. Sendo ele pouco ou não. Sendo ele pouco ou não. Tem muito a ver com a educação, a forma como você trata o dinheiro na sua casa. Como ele vê você agindo, né, em relação ao dinheiro. Pra ele também não ficar... Eu acho que essa coisa que você falou, né? De... Ele que a gente tá falando é o filho, tá, gente? O filho ou a filha. Só pra... A criança. A criança. Ser. Pequeno ser. Ele vai realmente ali se espelhar. E eu acho que eu já ouvi muitos conteúdos sobre isso, em que é dito o seguinte: se os seus pais... Enfim, a gente cresce, né, nessa cultura de achar que ter muito dinheiro é ruim. Né? Que os que têm muito dinheiro não são felizes. Então, a pessoa acaba criando aquilo dentro dela de, então, aquela crença limitante que você estava falando realmente, né? Então, tem muito isso. A gente vai já falar sobre a melhor maneira de você introduzir essa cultura dentro de casa. Dicas, acho que esse episódio vai precisar ter 3 horas, porque... Os meninos do estúdio que cuidem. Isso. Flauber ali de olho, ó, no cronômetro. Gente, antes da gente dar prosseguimento aqui ao nosso episódio, queria muito falar do nosso parceiro de hoje, do nosso episódio. Na verdade, não de hoje, mas nosso parceiro do projeto, que é a Âmaga Camisas. Vocês estão vendo essas lindas camisas que eu e a Larissa estamos usando. Então, além de serem lindas, elas são potentes e elas são a realização de uma marca muito bonita, da essência mesmo de ser, que é a Âmaga Camisas. E a gente queria realmente agradecer por eles realmente acreditarem no projeto. E a gente tem um propósito muito parecido, porque a Âmaga é uma marca que fala por mães. Na verdade, é uma marca de mães que falam. Então, o que acontece? Eles passam recados e passam mensagens sobre a maternidade que a sociedade inteira precisa compartilhar. Através dos slogans, das mensagens das camisas, que não envolve só mães, mas também toda a rede de apoio. Também os pais estão incluídos nessa. E há camisas lindas. Vovós, vovôs. Gente, se vocês forem realmente clicarem no QR Code e acessarem o site para conhecer, passar muito tempo lá e vão querer encher o carrinho, porque é muita coisa linda. Então, primeiro, parabenizar a Âmaga e as meninas por crescerem e evoluírem tanto nesse propósito e seguirmos juntas caminhando nessa mesma estrada que é a maternidade, mães que se apoiam, o empreendedorismo materno. Então, tudo isso é uma força muito bonita. E antes da gente voltar aqui pro nosso episódio... sim, a gente vai ter um cupom. Já esquecendo, já que a gente tá falando de dinheiro aqui, por que não economizar 10% numa compra da Âmaga utilizando o cupom MamiCash, na verdade? É isso. Tá disponível para vocês. Tá disponível, é só colocar lá na hora da compra, e aí você vai ter automaticamente esse desconto de 10%. E, enfim, indica aí para quem você conhece, dá de presente Dia das Mães, Dia da Madrasta, que inclusive foi há pouco tempo, Dia dos avós, enfim. Gente, tem muita coisa, muita data mesmo para presentear. Voltando, então, para falar de educação financeira para crianças, mães e famílias. A gente estava falando aqui sobre essa construção, sobre a crença, né, da questão financeira. E aí eu vou
trazer aqui alguns pontos. Daqui a pouco eu também quero que a Larissa conte por que ela desistiu desse processo adotivo, que ela estava realmente tão empenhada e ela se viu ali, né, num contexto... Encurralada, né? Encurralada, em algo que era além do controle dela naquele momento. Não é porque ela não queria ou não conseguia ser mãe. É porque realmente ela viu que não ia dar certo pelo menos não agora, né? Foi uma questão de tempo. Não é isso, Larissa? Aproveita e conta agora, vai, Larissa. Já iniciei o tema, vai. É isso, né? Eu cheguei a me inscrever no curso de adoção, né? No Cadastro Nacional de Adoção. E aí a gente tem essa etapa do curso, que é um curso de 3 dias. É um curso bem massacrante, né? Eles trazem muitos relatos pesados. Enfim, debatem vários assuntos em volta da gente ter um filho. E aí eles chegam, né, nesse assunto do dinheiro, né? E eu nunca tinha pensado nisso antes de ter uma reserva de emergência para um filho. Um filho que nem existe ainda, né? Então, isso me pegou muito. E também a questão do emocional, né? Porque se fala muito dessa questão do emocional, façam terapia e talvez a criança vai precisar de terapia e outros tipos de assistência. E aí isso me pegou muito, né? Porque se eu não estou bem, né, hoje, para continuar nesse processo de adoção, para ser mãe daqui a... né, enfim, poderia acontecer em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Enfim, não tem como dizer o tempo do processo. Mas se eu não estou bem hoje e se eu precisar de fazer mais terapia, por exemplo, que na época eu fazia, né, terapia com a psicóloga. Se eu precisasse fazer 2 terapias por semana, e se a criança precisasse também, e eu não tivesse aquele dinheiro sobrando, como é que ia ser, né? E eu não ia querer entrar numa situação de querer devolver a criança, que é algo que se trabalham muito, falam muito no curso de adoção, né? De começar a ter problemas, surgir problemas, situações e querer devolver a criança, né? Porque se fosse um filho biológico, eu não ia devolver também. Não tenho como devolver um filho biológico, né? Então, se a maternidade chegasse e a criança chegasse e surgissem os desafios, e alguns desafios eles poderiam ser superados ou enfrentados com um dinheiro extra, uma reserva de emergência, com uma inteligência financeira, né? Também uma maturidade nessa questão de lidar com dinheiro. Então, isso ia ser ótimo se eu tivesse ali aquele planejamento, né? Eu não posso ficar só no campo do desejo, né? Eu tenho que planejar, né? Um tempo atrás, eu cheguei a adquirir meu primeiro imóvel, que é um apartamento, e quando eu comecei a decorar, comprar cama, guarda-roupa, né? Enfim, depois eu percebi que eu precisava ter uma reserva de emergência para a casa, além da minha. Então, assim, a casa tá ali e, de repente, teve um dia que a minha ducha quebrou. Quebrou e fez... né, uma maior água ali, que foi querendo ir para a sala. E se eu não tivesse um dinheiro ali sobrando para resolver? Né? Eu tô falando de uma situação simples, né? Uma ducha que quebrou. Então, eu tive esse pensamento ali, de se eu tenho uma casa para cuidar, né, para manter, então ela precisa ter uma reserva dela. E se eu vou para essa questão do filho, que é muito mais sério, criar um ser humano, então a gente precisa também ter esse planejamento, né, em relação a isso. E, enfim, então o curso, ele me despertou muito isso e aí no final, quando eu fui para a entrevista com a assistente social, eu realmente percebi que eu não estava pronta, não estava preparada, nem emocionalmente, muito menos financeiramente, para ter uma criança, né, para ser mãe, né, não importa da forma que fosse. Então, realmente... é isso, né? Essa questão de pensar e de olhar para trás também, de ver situações que aconteceram na minha família e ver os exemplos da minha mãe e da minha avó, né? São 2 mulheres que são costureiras e construíram patrimônio, as 2 têm casa, né? Eu tenho ensino superior, então, assim, eu tenho a obrigação de ter um segundo imóvel, porque eu tenho um exemplo, né? Então, assim, também pensar em ter um filho e, né, eu tô aqui no apartamento, meu apartamento tem 2 quartos, né? E a minha avó, no dia que ela entrou na minha casa a primeira vez, ela disse assim, esse aqui é o quarto do neném, né? Eu, pode ser, né? Mas se eu tivesse uma casa com jardim, com quintal, eu teria mais espaço para uma criança. Então, pensar em ter um filho me fez ter esse sonho de que eu quero ter um segundo imóvel, eu quero ter uma casa. Uma casa é diferente do apartamento, né? Então,
como essa questão de ter um filho me acessou em Muda diversos... tudo. Muda tudo. Eu vou fazer uma pergunta pra Thames, então, a partir do relato da Lares. Que é bem, papum, tá? Tá. Mas é o Vamos seguinte, mais ou menos como deve ser esse planejamento? Existe ali uma faixa? Hoje, a pessoa que quer ter filhos hoje, seja por adoção, seja por inseminação, enfim, claro que aí tem um processo também que é um pouco mais claro, a questão da fertilização, mas quanto que deve ser essa reserva, por quanto tempo, de que forma isso vai variando, né? Assim, primeiro que eu gosto de mudar o nome da reserva. Eu não gosto do nome emergência, porque emergência, olha, a palavra tem poder. Emergência parece que você está chamando a coisa ruim para perto de você. Vamos trocar por segurança. Certo, pronto. bom. Reserva de segurança, ó, já suavizou, né? Sim. Já deu uma paz espiritual maravilhosa. Então, digamos na reserva de segurança. A reserva de segurança, a gente deve pensar, por exemplo, depende de cada pessoa. Se a pessoa é, digamos, um profissional liberal, que não tem renda garantida, não tem nada, é diferente de uma pessoa que é concursada. Ou então que é diferente de uma pessoa que tem ali a CLT, mas que está num momento, numa fase, né, que acredita estar mais estável. Então, assim, mas o que a gente prega é que seja pelo menos 6 meses, né, a sua reserva de segurança pessoal seja pelo menos de 3 a 6 meses de contas pagas. Por exemplo, se acontece qualquer coisa, você... Enfim... Pagamentos atrasados, né? Porque isso qualquer acontece. Qualquer coisa, você tem pelo menos 6 meses ali. Eu gosto de 6, né? Porque 3 me gera ansiedade. Mas 6 já é metade do ano, digamos assim, das suas contas pagas, do seu custo pago. Né? O seu custo do que você consome, né? Seu aluguel, seu condomínio, seus impostos, enfim. Seu consumo básico, confortável, pelo menos ali 6 meses. E aí, para criança, tem pelo menos, se você tem 6, tem que ter pelo menos ali, mesmo metade, no mínimo. Que é ali porque você vai construindo a sua. E quando a gente fala de reserva de segurança, uma vez me fizeram essa pergunta, assim, é um dinheiro que você nunca mexe? Não é um dinheiro que você nunca mexe. É um dinheiro que você tem um compromisso de estar com ele sempre ali. É um dinheiro... Se você mexer, você devolve. Você devolve? Porque, como eu disse, dinheiro é meio. Então, eu nunca posso tirar R$1 da minha reserva de segurança. Não é isso. Você pode, desde que você faça um compromisso que no mês seguinte você devolve. Faz um empréstimo para si mesmo. E é um dinheiro que a gente fala que tem que estar disponível para você 24 horas por dia. Então, ele tem que estar numa aplicação que seja fácil de resgatar. Porque é para sua segurança. Você não sabe em que momento você vai precisar usar. Mas na hora que você precisar, você tem que ter. Então, esse é o conceito. Então, pelo menos para você, de 6 meses, é o que eu gosto de trabalhar com esses 6 meses. E para você ter uma criança, pelo menos 3. Então, assim, vai 3, 6, 3. E aí, você sempre vai tendo aquele valor ali. E para casa? Menos. Porque a criança pode quebrar alguma coisa dentro de casa. Então, para casa... dentro de casa. Por exemplo, existe o seguro residencial. Já ouviu falar? Não. Seguro residencial... é uma coisa que eu indico muito para os meus clientes. Porque você paga ali um valor pequeno e ele tem vários serviços que te cobrem. Que resolvem. Incêndio, por exemplo, esse negócio da ducha. Você teria um bombeiro 24 horas que você ligaria, estaria incluso no seguro. Então, você não precisaria pagar a visita do bombeiro. Só com os serviços auxiliares que você tem no seguro residencial, você paga a sua apólice. Eu tenho e eu vivo usando. Eletricista, queima um bocado de lâmpada. Eu chamo o eletricista, ele vai lá em casa, troca tudinho. Aí tem uns que dão até um crédito, então eu não pago nem as lâmpadas. Então, só essas coisinhas aí é uma forma de você ter um dinheiro de volta, entendeu? Com o serviço. Né? Quebrou minha geladeira, eu tive o cara lá, eu paguei só as peças. Mas não a mão de obra... uma nova, né? Não tive que comprar uma nova e a mão de obra eu não paguei. Já estava incluído no seguro. Então, assim... São coisinhas assim, e é um precinho ótimo que fica o ano todo, cobre de incêndio, porque hoje em dia Fortaleza tá com tanto incêndio, né? A gente fica escutando, e aí é um seguro que te deixa tranquila. Então, para casa, tem que ter pelo menos o dinheiro do seguro residencial, no mínimo, todo ano você tem que ter. Gostei da ideia, viu? Eu já tinha ouvido falar, já realmente um excelente, já busquei, assim, fazer, mas pela comodidade de ter mais fácil
o acesso a serviços, né? Porque hoje tá tão difícil, né? Que a gente sabe. A gente tem seguro de tudo, né? De celular, de carro. De tudo. E assim, quando a gente estava falando sobre a questão das crianças, você falou sobre essa forma dessa abordagem de incentivar a reflexão. Como é que é isso? Quero saber agora. Pois é, e de forma, né, carinhosa. Porque eu não via minha mãe falando Isso assim funciona comigo. mesmo? Funciona. Antes de vir pra cá, eu tava conversando com meu filho. Meu filho, eu vou pra um podcast pra falar sobre o que eu venho ensinando pra você. Olha. Me diga aí o que é que você tem aprendido. Meu filho, aí eu perguntei assim, quando a gente vai pra uma loja de brinquedo, o que é que acontece? Mamãe não compra. Por quê? Porque tem que planejar. Ó, já entrou. Então, assim, é de forma lúdica. E qual é a forma lúdica? Eu aprendi que o idioma da criança é brincar historinhas, né? É brincando e contando historinhas. Esse é o idioma da criança. Então, hoje em dia, já está bem mais fácil. Com o ChatGPT, você bota lá, faça uma historinha para minha criança de tantos anos, bote os personagens, aí você pergunta os personagens sobre que tá. assunto. Isso quando a gente não tem a criatividade na hora, né? Aí o ChatGPT vai lá e inventa uma historinha e você vê. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode usar ela como sua aliada, nesses momentos que falta a criatividade. Eu uso total. Ele tava na fase do Pokémon. Aí eu bote aí o Pokémon, os Pikachu, os Charizard, aí ele monta ali uma historinha. Eu leio, eu coloco os parâmetros que eu quero. E aí é por onde eles aprendem. E brincar, por exemplo. Eu gosto muito de brincar de supermercado. Eu levo eles para o supermercado. Inclusive, é uma das dicas que eu dou para fazer na prática, né? Leve sua criança para o supermercado. Leve sua criança para onde ela vê as transações financeiras acontecendo. Porque ali, ele vai pedir, você vai negar e você vai dizer por que você está negando. Você vai mostrar por que você está escolhendo. Então, no supermercado, eu digo, olha, sua mesada é de tanto. Você quer comprar alguma coisa aqui? Ai, quero. Então, tem que fazer caber no seu dinheiro. É isso, isso, isso. Então, é assim que você vai ensinando. Ou então Mesada. ele vai pedir mais de uma coisa, né? Porque quando eu era criança, eu ia pro supermercado com os meus pais, eu só tinha direito de pedir uma coisa. E o meu irmão também. Então, E aí você pode escolher. Ou você pede uma coisa e essa coisa vai ser a da vez. Isso. E aí, se você quiser outra coisa, você deixa ali na sua lista de desejos para colocar para a próxima vez. Boa. Ou então, você, né, ele tem ali a mesadinha, você dá um limite de gastos. Sua cota do supermercado é X. Então, dentro desse dinheiro, você faça suas escolhas. Não coube. Infelizmente, não coube. Escolhas. Tira isso, bota isso. Adequação. Você está ensinando sobre orçamento. Com isso, você, só com essa brincadeira do supermercado, você ensina orçamento, você ensina planejamento, você ensina escolha de marca. Ele vai ver um biscoito X porque tem a figurinha do personagem tanto. O biscoito similar, que não tem figurinha nenhuma, custa metade do preço. E aí ele vai dizer, meu filho, custa metade do preço só porque não tem essa figurinha, você vai querer qual? Só por conta da embalagem, o sabor é similar. Então, você vai ensinar tanta coisa numa ida ao supermercado. Então, são coisas que é uma forma de brincar. é o dia a dia, né? É o dia a dia. O dia a dia é poderosíssimo. Ele está ali cheio de lições. É no sinal, você mostrando a pessoa com fome, você puxando a reflexão, ele não tem o que comer, tá? Vai chegar na hora do almoço. Filho, seja grato pelo alimento. Você sabe que tem muita gente que não tem. Não estrague comida Não também, estrague né? comida, coloque no prato só o que for consumir. Então, são várias coisas sobre desperdício. Então, o banho, a água, os recursos naturais, vamos economizar. Então, o que eu acho que minha missão aqui, né, na internet, aqui, quando eu falo sobre isso, eu acho que é abrir os olhos para as oportunidades que todos nós temos todos os dias, com pequenas coisas, de fazer com que eles apreendam aquilo ali, né? Incorporem e Levem pra desenvolvam, vida, né? levem para a vida. Sim. Mesada a partir de quantos anos? Eu sempre brinco eu tive com esse mesada. tema. Eu também. Eu sempre brinco com esse tema. Eu digo assim, falou eu quero, já dá certo. Porque se ele está falando eu quero, ele já está manifestando na vontade. E se ele está manifestando a vontade, se você não começar a guiar essa vontade, ele sempre vai querer.
Então, eu brinco assim, disse eu quero, você já começa ali a dizer, olha, meu filho, tudo bem, pois então vamos fazer esse planejamento, você vai ganhar... Quando ele é muito pequeno, tipo, o meu tem 4 anos, né, o Luca, é muito engraçado, porque ele já tem um irmão, né, puxando a carruagem. Então, é muito engraçado. Ele, mamãe, eu quero. Eu, filho, mas você viu isso agora? Aí ele, mamãe, mas já está no fundo do meu coração. Porque ele vê... Meu Deus. Ele vê eu falando pro mais velho, olha, filho, você quis agora, então vamos ver se realmente você quer mesmo, vamos fazer sua lista de desejos, vamos deixar ele mais tempo na sua vontade e quando chegar no seu aniversário, se você ainda quiser, você vai ter. Ou então, se você juntar suas moedinhas, você se planeja e você compra. E aí o mais novo tá absorvendo tudo, porque eles são as esponjinhas, né? Então, assim, eu brinco que o meu de 4 anos já tem mesada. Mas, assim, dessa forma bem... Sutil, né? E aí, aí eu digo, é uma moedinha por idade. Você tem 4 moedinhas toda semana, é a semanada. Toda semana você tem 4 moedinhas, você vai querer gastar com o quê? Nosso dinheiro tá tão complicado, né? 4 moedinhas não rende muita coisa. É. Mas aí... Antigamente, pra mim, R$1 era muita coisa. Muita quando eu era coisa, né? criança. Simplesmente uma moedinha por idade rendia bem hoje em dia. Mas aí eu falei, você guardou, você ganhou juros. E ganha mais uma moedinha extra, porque guardou. Então vai até sendo premiado, vai ter recebendo o prêmio por poupar. Olha aí, ensinando, né, sobre poupar. Sobre poupar. Aí, mas o meu de 7, assim, 7 anos é uma idade que eles já estão aprendendo sobre matemática, né? Já aprendeu a ler, já escreve, já calcula. Então, assim, 7 anos, 6, 7 anos é uma idade, assim, que eles têm mais propriedade para a mesada. Sim. Né? Mas eu brinco. Os meus, quando disseram eu quero, eu comecei, opa, vamos aqui começar a guiar de uma forma mais lúdica, mais leve, mas já ali ensinando o conceito dele ter o contato com o dinheiro. Porque hoje em dia tudo é Pix, né? Aí já é um outro desafio que a gente tem na questão dessa era do dinheiro digital. Porque tá tudo na tela do celular, é o plástico, é o cartão. Mamãe, é só muito você... fácil, parece uma coisa muito fácil. Muito mágica, né? Muito infinita. É um dinheiro infinito. Mamãe, passa no Pix, é meu passa filho. no cartão, você tá com o seu cartão aí. Então, aí são outros desafios. Aí o que é que eu fiz lá em casa, né? Pra poder trazer pro concreto, porque a criança aprende no concreto. Eu comprei umas cédulas de mentirinha que você compra na internet, nesses dinheiros de brincadeirinha. Sim. E aí eu vou entregando pra ele. Mamãe, isso daqui não é de verdade. Eu, filho, mas no banco o de verdade está lá. O de verdade está na sua conta no banco. E aí eu vou botando dentro do cofrinho dele para ele ter pelo menos o contato visual com aqueles números, né? Com aquela cédula, com a representação do dinheiro. Já que hoje em dia tá bem complicado, né? Com essa questão do Pix e de tudo. Pra visualizar, né? Tá bem complicado. E a pergunta que não quer calar, Serena tem mesada? Não, gente, ainda não... Não, ela tem uma boa relação, assim, realmente, de gostar de juntar. Então, ela ganha R$5 aqui, 10 ali, e ela faz questão de ficar guardando aquele dinheiro. Pra aumentar, né? Então, assim, ela tem uma boa noção. E eu tinha muito essa dúvida, realmente, de quando começar, de quando é saudável deixar aquela criança começar a administrar esse dinheiro. Será que aquela criança... Será que... Eu não tinha essa noção que depois de hoje já vai melhorar, né? Quem sabe ela não ganhou uma mesada depois desse episódio. Aí, quando eles são muito pequenininhos, você pode começar com a semanada, né? Porque a dimensão de tempo para eles são muito imediatistas ainda, né? Tipo, o amanhã é muito longe, né? Receber uma vez no mês, assim, é o fim. É o fim. Pra mim também. Preferia quinzena? Preferia semanal também, semanada. Semanada. Então, assim, pro adulto já é difícil, imagina pra criança, né? Que a noção é mais complicada. Então, você pode dar aquela pequena quantia, você pode fazer um teste, por exemplo, você combinar com ela pra que ela vai usar aquele dinheiro. Para algum a mais no lanche na escola, para alguma coisa assim específica, para dar um objetivo para aquilo, até para que ela possa aprender. E assim, deixa errar. É importante que eles aprendam, que eles errem, porque a gente aprende muito no erro. Se você já passou por uma situação de dívida, você nunca mais quer ter dívida. Seja ela pequena ou grande. Não importa. Se você já passou por essa situação, você nunca mais na vida quer.
Então, o objetivo da mesada não é que eles virem um alecrim dourado já sabendo economizar, poupar, investir, não. É que eles errem. Porque quem aprende a fazer gestão com pouco vai se preparar para fazer a gestão quando tiver muito. Se com pouco ele gastou ali tudo no primeiro dia e ficou sem nada na sexta-feira, quando for na semana seguinte, ele com certeza vai pensar melhor antes de gastar tudo na segunda-feira, assim que receber. E com isso ele vai tendo a própria experiência. Então, a mesada, a semanada, é para a criança errar. O objetivo é que ela erre. Porque errando com a gestão do pouco dinheiro, ela vai acertar quando for a gestão do muito. Então, assim, o objetivo é esse, é você usar como uma ferramenta de educação. E outra coisa também, assim, que eu acho que vale muito, não sei se tu ia perguntar, mas enfim, Pode eu falar? tenho que falar. Pode seguir. Mesada, ela não é para punição. Mesada é uma ferramenta de educação. Porque tem aquela questão da cortar a mesada, né? Exato. Não. Por favor, não cortem a mesada. A mesada não é para ser punição. Às vezes a gente se estressa, você pune de outras formas. Mas não com a mesada, porque a mesada, o objetivo dela é uma ferramenta para que ele aprenda a fazer a gestão de dinheiro. O seu Não mistura chefe, os campos, não né? misture os campos, assim. Nossa. O seu chefe não fica com raiva de você porque você entregou um projeto errado e vai dizer, seu salário está cortado. Ele leva um processo. Ou então demite. Ou então, né? Ele faz Você é outra LT, coisa. Não dá agora pra no demitir PJ. os filhos, né? Então, Não assim, deveria, né? Então, assim, use o dinheiro como uma ferramenta, né? Então, não é para cortar a mesada se você se estressar com sua criança. Não é. Não é Não é um assim. castigo, né? Não é um castigo. Muito bem, muito Você bem. vai ganhar, vai perder R$1 da mesada. Ou então, se tirou nota baixa, vai cortar a mesada. Não vincula as coisas. Porque é pra tu não gerar crença. Mas não incentiva a criança a cuidar daquilo? Por exemplo, a minha mãe, ela tinha isso comigo. Eu gostava de fazer balé, né? E queria fazer jazz também. Ela não deixava, senão você vai ter que escolher. Tá bom, fazer balé. E aí, se as notas quisessem baixar, ela dizia, não, vou lhe tirar do balé. Mas aí, ela não estava punindo a sua mesada. Ela estava te dando uma recompensa por uma atividade que você gostava muito, que era o balé. Sim. Não era na sua mesada que ela estava E mexendo. unindo com a obrigação que era tirar nota boa na escola. Ela estava falando assim, ela estava separando responsabilidade de lazer. O seu balé era o seu lazer. Uhum. As suas notas eram a sua responsabilidade. Sim. Então, cumpra com a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Tirar nota boa. Foi assim que ela estipulou? Sim. Então, sua responsabilidade é tirar nota boa. Qual é o seu lazer? Você vai estar no balé? Seu momento de lazer? Uma atividade prazerosa. Então, ela estava dizendo, cumpra com sua responsabilidade, que depois vem um lazer. Mas como Ela pensar tava- nisso quando a mesada, ela traz lazer pra gente? É o que eu fico pensando também. Mas aí, a mesada em si é muito depende do objetivo que você quer. Vamos lá. Você vai punir a criança tirando o dinheiro dela. Tipo, o dinheiro, ele é meio, É um meio, não é um fim. não é um fim. Então, tu tá botando o dinheiro como fim? Eu posso, então, fazer o seguinte: proibir o fim, que independente de ter dinheiro ou não, olha, você não vai no shopping Tomar esse sorvete. mês. Pronto. Você não vai você pra- tirou o lazer. Mas não tirou o dinheiro. Mas você não tirou o dinheiro, porque ali, como eu disse, é uma ferramenta, é um meio. Ele não tá batalhando para ganhar a mesada. Ele tá batalhando para ganhar o passeio no shopping. Ele não tá batalhando para ganhar. Então, é aí que tá. Uhum. Você não tá deixando o dinheiro como fim. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Entendi. Ele é um meio de realizar as atividades prazerosas. Então- Perfeito, né? Você vai cortar a atividade prazerosa, o fim. Ó, você não vai pro shopping. Você não vai tomar sorvete. Aí ele pode te confrontar. Mas eu posso pagar pelo sorvete. Mas você não vai tomar o sorvete. Fim. Quem Acabou. manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. O limite é esse. Não vai. Uhum. Não importa se você pode pagar por isso. Você não vai. Acabou. Você é a autoridade da casa. A gente tem que dar o limite. Sim. Entendeu? Dependendo, assim, se o sorvete for uma punição, Sim, sim. uma questão do doce, Sim, sim. né? É a mesma coisa. Ah, vou cortar os doces. É. Bom, em relação
Daria um quadro, né, no MamiCast sobre isso. Tô pensando Inteligência financeira infantil, materna. Já estão convidando aqui, viu? A gente quer ouvir na próxima semana. Já aprendi o caminho. Temis, então, em relação a essa coisa da família em si, né? Do dinheiro e tudo, os pais devem falar sobre problemas financeiros com os filhos, até que ponto isso é saudável para a criança, até que ponto ela pode entrar nesse contexto ou não, ou é melhor deixar ela de fora. Como falar, né? Agora tu me fez lembrar de uma situação que sempre acontecia com meu pai quando ele não tinha dinheiro, né? Quando a gente ia para algum lugar, então ele dizia, antes da gente entrar naquele lugar, né? Por exemplo, um shopping, não me peçam algo hoje porque o papai tá sem dinheiro. Apenas isso, né? Assim, era algo... Pra mim era leve, né? Ele dizer aquilo, né? Mas só Deus sabe o que tinha por trás daquele momento. Eu acho assim, é como a criança, né? A gente não pode despejar o mundo real, tão real, nu e cru, em cima dela. Porque ela vive mais no ambiente lúdico e tudo mais. E a gente quer preservar, né? Sim, proteger. Né? Proteger. Então, assim, eu acho que ela pode sim saber do que está se passando, mas de uma forma leve. Você acabou de dar o exemplo. Dinheiro. Olha, a gente não... Vocês vão continuar passeando. Passeio no shopping, é de graça para entrar no shopping. Sim, mas com limite. Mas né? com limite. Olha, hoje vai ser só o passeio no shopping. No momento, é isso que dá para fazer. É melhor falar antes? Antes, combinado nunca sai caro para ninguém, desde sempre. Então, o combinado com a criança, ela tem muito poder. Quando ela sente que o seu combinado, ele existe... Por exemplo, se hoje eu digo, filho, várias vezes, olha, na loja de brinquedo é um exemplo. Eu quero entrar na loja de brinquedo. Falei, já sabe que vai entrar, vai olhar e vai planejar. Não vai comprar. Não sai da loja com brinquedo. Não vai sair da loja com brinquedo. Se você quiser, tá tudo bem. Se você quiser sair com brinquedo, você não vai entrar, porque eu já estou lhe avisando. E a gente entra na loja, e ele vê o brinquedo, e ele passeia nos corredores, e aí ele fala, ai mãe, eu quero muito esse brinquedo. Eu falei, tá tudo bem, mamãe, eu vou pedir para separar, para quando for no meu aniversário eu pegar, tá ótimo. E a gente sai da loja sem brinquedo, sem drama, porque você antecipou para a criança. Então, acho que a questão realmente de falar dos problemas financeiros, eu acho que você tem que ter muito cuidado. Mas eu acho assim, eu quero viajar, eu quero isso, porque a criança vai pedir. Você vai dizer, olha, no momento não dá. Vamos nos organizar para que isso aconteça. Então você não precisa dizer que tá sem dinheiro, que tá não sei o quê, para não jogar esse peso tudo na criança, até para que ela não se sinta culpada, né? Não gerar uma culpa na criança. Uma ansiedade, Uma ansiedade desnecessária. Uma culpa por, tipo assim, eu não posso desejar, porque meu pai não pode. Eu não posso... Ela pode desejar, ela pode querer, ela só não vai ter. E ela tem que entender que não vai ter e que tá tudo bem. Mas ela pode ter mais na frente. Então é pra não dar a crença limitante, sabe? Porque se você já bota aquela culpa, já bota aquele peso, aí às vezes a criança acaba se sentindo culpada por querer. Pois é. Ou por querer pedir, não por pedir, né? Não por pedir, exato. Temis, eu vou voltar num assunto que... a gente começou falando aqui, que é sobre essa questão do planejamento de famílias, né? Planejamento familiar, que é o que acho que os brasileiros precisavam ter mais acesso, contato com esse tema. É algo que falta, né? Que, ao meu ver, políticas públicas estão evoluindo, mas no sentido do planejamento familiar ainda a gente está pecando muito. E nesse planejamento... O que você pode dizer para um casal hoje que queria até ter filhos, mas que desistiu porque viu matérias de quanto que milhões e milhões para sustentar uma criança, papapá. O que você diria, sendo mãe, sabendo quão é recompensador? Não, o que eu diria assim, já que eles tomaram a decisão de querer ter filhos, né? Eu acho que quando a gente tem um planejamento, a gente vai ter clareza. O primeiro
o grande ganho do planejamento é a clareza. Porque com clareza você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Para onde é que está indo o Pix, para onde é que está indo aquele dinheiro pro iFood, para onde está indo várias coisas. Às vezes a gente pega cliente assim, que a gente vai ver o cara, que eu não tenho. Gente, ele tem, só que ele não tem clareza para onde está indo o dinheiro. Então, é você sentar, você anotar tudo que é um saco. Eu sei. É chato. Eu uso aplicativo, eu acho ótimo. Tem aplicativos, né? Eu tô usando a ferramenta que eu acho ótimo, que é no WhatsApp, que chama Meu Assessor IA. Tem até código de desconto, Temis Brian 10. Maravilhoso. Você vai botando e ele vai montando sua planilha. Pelo WhatsApp, você já vai lá, tá sempre no WhatsApp, né? Vai mandando as coisas e ele vai montando os seus gastos de planilha. Enfim, é ótimo. Meu assessor. IA. E tem um código. Lá no meu Instagram tem um link e tem um código de desconto, Temis Brian 10. É ótimo. E aí, então assim, isso, ferramentas, né, aplicativos e tudo hoje para poder ajudar na clareza. Então assim, é você ter uma clareza de fazer um mapeamento de tudo que entra, de tudo que sai. A partir daí, você vai ter como ter decisões. Onde cortar, onde otimizar, se consegue fazer renda extra de alguma forma. Então, você vai traçar novos caminhos. E a partir desse traçar novos caminhos, eu quero ter um filho, beleza. Então, você vai fazer o planejamento. Eu quero que meu filho estude aonde? Vai saber quanto é que custa. Eu quero viajar com meu filho. Eu quero que viajar... meu filho faça um intercâmbio. Eu quero... Não, eu fico pensando nisso. Mas aí é você saber quanto custa o sonho. Sim. E hoje em dia com a internet é muito fácil você ter acesso a essas informações. Antigamente era mais difícil. Então é quanto custa o sonho. Eu quero ter um filho que estude no lugar tal. Eu quero ter um filho que vista não sei o quê. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então veja o que é que você quer. Coloque na planilha e veja se cabe. E se não couber, veja como você pode fazer para caber. Sim. Né? Como você pode fazer para caber, se precisa, onde você precisa ajustar. Sim. Tem que ver o custo de tudo, né? De tudo, se o filho quiser fazer um esporte que é caro, por exemplo, um tênis, e agora? E aí você vai poder dizer, não, meu filho, você não vai fazer. Sim, Lari. Porque é caro. Eu não tô fazendo, eu queria fazer, não tô fazendo. Você vai fazer outra coisa. Você vai fazer um futebol, você vai fazer... Ou não vai fazer nada, vai só descer e brincar com os amigos, brincar livre. Pronto. E é isso. Enfim, entendeu? Então, assim, é você saber o que você... É porque, às vezes, a gente complica muito a maternidade, projetando muito o que a gente gostaria de ter feito... E não fez. E não fez, né? E colocando ali as nossas expectativas na criança. Só que a criança pode não ser nada daquilo que a gente estava esperando. Porque ele é um ser humano único, com suas características individuais. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um gosta de basquete, outro gosta de futebol. Então, tá tudo bem. Então, assim, é você realmente... porque quando a gente não é mãe, a gente... projeta muita coisa. Sim, total. Só que é trazer para a realidade e ver pelo menos o básico. Ele vai precisar de uma escola, ele vai precisar do básico. Quanto ao orçamento básico. O orçamento né? básico. Pra ter um filho na média. Exato. E tal. Aí você faz o cálculo. Plano de saúde. Você faz o cálculo do básico. Saúde, alimentação, escola, o lazer. E faz o básico. O lazer tem muitas opções gratuitas em Fortaleza hoje em dia, né? Tem. Tá muito bom. Tem, sim. E, então, assim, faz o cálculo do básico e ajusta. Então, um casal que está planejando, é isso. É clareza. E clareza você tem quando você sabe para onde vai e de onde vem. E quando a gente tá no andar da carruagem? Porque eu lembro da minha mãe, dela fazendo poupança para mim e pro meu irmão. Aí, quando a gente fez 18 anos, a gente teve acesso àquele dinheiro. Então, quando você... Ela comprou o apartamento dela. Não. Então, quem dera. Aí tá uma outra questão, que se chama poder dos juros compostos. Eita. Que é a bola de neve, que a gente fala no mercado financeiro. Do juros sobre juros, sobre juros, sobre juros e aquele montante. Então, e que vai no desenvolvimento do tempo. Então, sua mãe ela fazia pequenos aportes.
todo mês botava ali um pouquinho, uma sementinha. Só que isso, bem aplicado, todo mês aquele dinheiro não é mais o do mês anterior. Exato. Vai girando. Com o tempo, sempre fazendo isso com constância, tu imagina... 18 anos fazendo isso. 18 anos fazendo isso. Você consegue juntar milhões. Pois é. Não, gente, na minha época foi menos de 10 mil reais, não foi milhões. Dá pra Mas dar então, entrada no apartamento. Mas dá pra o dar aporte foi feito com o que ela podia fazer. Sim, porque naquela época era poupança ou capitalização. Exato, Eu lembro que não meu pai rendia fazendo capitalização. nada. Mas hoje em dia, a gente já tem outros acessos. Total. Né? A gente tem mercado internacional, a gente consegue fazer isso em dólar, consegue fazer isso em várias formas. Olha só, gente, sigam a Temis, que tem muita coisa interessante lá que ela pode ensinar ainda, além, né, do que ela já ensinou hoje, que foi muita coisa valiosa, de fato, assim, muito obrigada. Já de antemão, nem encerrei ainda, já tô agradecendo. E falando em agradecer, né, vou agradecer também mais uma vez ao nosso parceiro de hoje, Âmaga Camisas, que vocês estão vendo lindas. A gente escolheu essas camisas, eu e a Larissa. Essa aqui que fala sobre a maternidade real e a que fala sobre mães que precisam viajar, Porque né? eu sou sagitariana e eu pensei, sim, eu quero fazer viagens com meus filhos. Então tem que pensar nisso também. A Larissa, ela tem muito isso nela e vai certamente passar para as crias. Eu já tô profetando que vão ser as crias. E ela vai Meu viajar Deus. muito ainda, que a gente já tá dizendo palavras têm poder que a Temis diz. Tem poder. Então, gente, Claro, porque é se eu isso. fiz um safari, por que a minha filha não pode fazer? Né? Vai Eu já fazer sei qual é o safari, caminho. sim. A minha Agora eu quero ir Larissa. com ela. Mini Larissa no safari. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, conheçam as peças, porque tem muitas mensagens legais, estampas, estilos, tem até moletom. É muito lindo. A gente vai no Instagram depois mostrar alguns modelos especiais, específicos. Mas de antemão, só agradecer e dizer que o MamiCast tem o cupom de 10% lá na Âmaga Camisas, tá? Muito obrigada. Conheçam no QR Code que vocês estão acessando aí na tela. Aproveitem também, claro, e se inscrevam se vocês não fizeram isso ainda aqui nesse episódio. Queria agradecer, Larissa, Temis, falam e façam suas considerações finais. Eita, pode falar, Temis. Então, quero agradecer muito novamente, né? O convite de estar aqui. Foi aquela horinha que passou assim, voando. Nossa. Já passou. E eu fiquei muito feliz, né? De poder estar compartilhando. É algo que eu vivo, né? 24 horas, 7 dias por semana. Que é com meus meninos, né? Ensinando na prática eles, aquelas as sementinhas que eu vou ali plantando. E tenho o maior prazer de poder estar compartilhando isso nas redes sociais também, com os meus clientes. Enfim, muito, muito, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido o meu objetivo que eu falei no início, de virar chaves. Espero que muitas pessoas tenham virado chavinhas, que saiam desse episódio transformados e com uma nova visão sobre o dinheiro, sobre a educação financeira infantil e sobre a educação financeira de modo geral. Muito, muito obrigada. Queria agradecer também pela sua participação, por ter aceitado. A gente já estava aí há alguns meses tentando trazer a Temis. É uma honra. E foi um prazer participar do MamiCast, esse projeto que eu acredito e que eu tô já ensaiando, né, para ser mãe, aprendendo. E isso é muito bom, né? Nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, aqui no Larissa. MamiCast, desde que eu entrei, eu tô aprendendo muito. Olha, só tá fazendo um MamiCast de aprendizado. A minha faculdade de maternidade. É a faculdade de Mais de 100 maternidade dela. episódios, vocês maratonem. Nossa, mas que faculdade, hein, mamãe? Já Pois é. doutorado. Tem que estudar para Exato. ser mãe, viu? Tem que estudar, Tem que estudar. né? A gente aprende muita coisa. Às vezes a gente começa com a carruagem aprendendo e o troca, como dizem, o carro andando, você troca Troca no do pneu, pneu, com exatamente. Com o carro andando. Né? Mas quando você tem a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, eu acredito que você vai conseguir ter uma maternidade mais leve. Sim, mais né? planejada. Mais planejada, com mais consciência, mais intencional. Né? Então, assim, tá de parabéns. Obrigada. É isso, gente. Muito, muito obrigada também a quem acompanhou o conteúdo, quem compartilhou, quem ficou aqui um tempinho e depois continuou a ver depois, não tem problema. O importante é que você
tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido importante para você de alguma maneira. E é claro que você pode também conferir os nossos outros 108 episódios que a gente tem aí disponível sobre vários assuntos. Pretendemos trazer novamente esse assunto no MamiCast algumas outras vezes. Quem sabe um quadro patrocinado. Atenção, parceiros. Atenção. Marcas. Gente, nossa, essas meninas gente, são maravilhosas. E eu queria agradecer também a equipe toda que fez esse conteúdo hoje. Muita gente que abraçou esse episódio. Então, a produção executiva dela, Larissa Carvalho. Assistente de produção, Marília Braga, maravilhosa. O diretor de estratégia digital, André Silvestre. Na técnica audiovisual, os meninos maravilhosos do Estúdio Comércio, lugar lindo que vocês estão vendo aqui. E o Flauber e o Daniel são, assim, 100%. Ele até quase me dá água ali, porque eu tava tossindo. Olha, ele pensa em tudo. E a editora-chefe e também quem apresentou aqui esse episódio hoje fui eu, Raquel Gomes. Muito obrigada. Até o próximo episódio. A gente vai trazer aí muito tema interessante para vocês. Você acompanhou MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade.